Mas tem uma parada que você falou aí sobre sua hipótese, sobre propósito aí, que eu queria entender como funciona na sua mente. Você falou que queria fazer algo que você gosta. Uhum. Mas isso não é uma questão difícil? Tipo, gostar. O que você gosta? O porquê que você gosta de algo? Você teria milhões de coisas que você poderia gostar dentro das suas aptidões. Entendeu? Mas você gosta de algo. De onde vem esse seu gostar? Onde vem esse seu sentimento? Onde vem essa ligação com o mundo material que te traz esse sentimento de que aquilo que eu quero, entendeu? É uma parada química? Se você está pensando em termos de causa, se a gente está falando em termos de o que causa isso, a parada química, cerebral, sim, eu entendo que seria uma das respostas. A causa... Mas eu acho que não tem uma resposta só, é isso que eu quero dizer. Sim. Por exemplo, eu, cresci num ambiente de livros. Meu pai era médico também, mas adorava livros. O meu avô também médico, mas também adorava livros. E meu pai falava coisas do tipo, quando duas pessoas civilizadas se encontram, elas perguntam uma para outra, que livro você está lendo? Ou seja, se você quer ser gente, você tem que ler. Então isso é uma causa. Por quê? Porque eu fui exposto, digamos, a esse imperativo de conduta, de que você deve gostar de ler e recebia livros de presente e tal. E eu descobri que gostava, porque eu fui exposto à possibilidade, certo? E aí eu descobri que gostava, ao mesmo tempo eu descobri que isso tinha um reforço positivo, como você falou antes, tinha um reforço positivo, porque aí eu lia livros, aí eu tinha ideias e... por exemplo, meu pai me levou para assistir como esse aqui a gente estava falando no começo, eram os astronautas, quando eu era moleque. O filme primeiro feito em cima do livro, né? Para poder falar dessas coisas. Então tinha uns papo cabeça. Então eu fui descobrindo, no ambiente onde eu crescia, que eu gostava de papo cabeça, digamos assim, né? Aí depois na escola... Tive bons professores, uma excelente escola que dava liberdade de fala, como se fala hoje para os alunos. Então a gente discutia uma porrada de coisa. Então o que eu estou dizendo basicamente é o seguinte. Eu tive uma história em que me foi oferecido pelo ambiente familiar e pelo ambiente de escola estímulos que eu descobri que eu gostava. Aí quando chegou na hora de prestar vestibular, certo? Aí você tem que tomar uma decisão, qual é a sua profissão, não sei o quê. Eu fiz um teste vocacional, né? Coisa de psicóloga de escola. E aí, no final, a psicóloga falou que eu tinha vocação para ciências biológicas e para ciências humanas. Ou seja, para os dois. Para ciências. De fato, era o que eu mais gostava. Eu gostava de matemática, física. Eu gostava de biologia e gostava de ciências humanas. E ela falou, agora, eu lhe aconselho a fazer medicina. Porque como você vai se dar bem, e depois de medicina você faz o que quer na vida. E sua família é de médicos, então você já é uma coisa que está acostumada na família. E se você entrar na faculdade de medicina, você entra em qualquer coisa, você consegue fazer qualquer coisa. E eu segui o que a psicóloga falou. Entendeu? E aí, enquanto eu estava na faculdade de medicina, eu fui percebendo com o passar do tempo... Uma vez, eu já contei isso em algumas entrevistas, um professor, na aula de imunologia, acho que eu estava no 2º ano da faculdade, ou 3º, alguma coisa assim, eu fiz uma pergunta e a pergunta era a seguinte, a gente estava estudando um caso hipotético de pacientes com doença autoimune, ação dos linfócitos T, não sei o quê. Porra, bem simples o negócio. A imunologia é sempre complicada e meio meteorologia, assim. Não sabe direito como funciona. Até hoje. Caralho. Tem anticorpo, não tem anticorpo, toma vacina, não sei o quê. É muito difícil. E aí, eu fiz a seguinte pergunta. Como um paciente terminal se sente diante do fato que está indo em direção ao nada? Caralho, isso é uma pergunta de filosofia, Então, porra. o professor olhou para mim como quem olha para um moleque bobo e falou assim, isso é uma pergunta... Ele falou assim, o senhor está na aula errada. O senhor devia estar na aula de filosofia.
Hoje, a psicóloga teria ido falar, minha psicóloga, minha mãe teria ido brigar com o professor, falar que ele não respeitou minha autoestima, teria dado essa palhaçada que tem hoje nas escolas, né? Mas assim, mesmo em universidade. Ele tinha razão, só que o que aconteceu, eu comecei a estudar psicanálise, porque eu fui percebendo que eu de fato fazia pergunta no lugar errado. E esse professor foi fundamental. Ele deu uma patada assim, eu recebi algumas patadas de professor na formação que foram muito importantes. Patadas no sentido de resposta direta. Sim. O que hoje você não pode fazer. Porque se você O que é uma merda, você ofende. Você está ofendendo e não pode, não sei o que. Você podia estar salvando aquele moleque com a resposta seca. Ele, na verdade, me salvou É. alguns anos depois. Mas ele me jogou num processo. Eu escutei a resposta dele. Achei que ele tinha razão de alguma forma, né? E aí eu fui para a psicanálise, e a psicanálise me levou para a Que filosofia. foda, isso é muito Foi foda. assim que aconteceu. Tu Sim, falou que, mas- que faz análise ainda? Ainda. É? Essa eu não tirei férias. Da yoga eu tirei. Faz uma análise do Igor aí. Não, porra, as pessoas analisam ele, não é? Ele... Uhum. O cara não dorme nunca. Gente. O dia que ele parar na mão de um analista, vai ter que fazer sessão todo dia. É diferente isso de um psicólogo? Não. Um analista, ele pode ser psicólogo, normalmente é psicólogo ou médico de formação. Mas, desde a introdução, muito da formação lacaniana, do Jacques Lacan, psicanalista francês e tal, você tem hoje gente que faz outras faculdades e acaba atendendo como analista. Então, sei lá, você pode ter feito filosofia, como tem gente que fez, e atende como analista. Você pode ter gente que fez o curso X. Porque a formação em psicanálise, claro que na faculdade de psicologia você estuda várias linhas. Na faculdade de medicina você tem aula de psicologia médica, psiquiatria. Meu professor de psicologia médica era junguiano, então a gente estudou aquele semestre Jung, certo? A formação em psicanálise você faz fora, né? Não na faculdade. Entendi. Você tem cursos de É um formação curso em livre, psicanálise. É um curso de especialização. Entendi. Não chega a ser livre. Entendi. Ele te É um dá pós. diploma, é, isso aí. Entendi. E aí você vira psicanalista, freudiano, winnicottiano, lacaniano. E por que e tal. tu sente necessidade de fazer análise, cara? Você gosta? Eu gosto. É? Eu gosto. Eu comecei a fazer adolescente. Fiz, parei, que nem yoga. Faço, paro. É uma coisa intermitente. Mas tu acha que tu é maluco? Você acha que eu sou maluco? Que pergunta é essa? Do nada. É, porra, porque assim, quando eu penso em ir no psiquiatra ou eu penso em ir no psicólogo, eu tenho consciência que eu tô maluco, entendeu? Eu sei que eu tô maluco, Mas por ele isso trata que os malucos, pô. Então é provável que você não esteja. É? É, porque normalmente quem tá bem maluco nem sabe na hora que tá bem maluco. Tá, entendi. Entendeu? O microfone, só É. esquece dele. Entendeu? Entendi. Então, assim. Mas eu nunca achei, não tô maluco. Mas assim, Então você tá maluco. É. Entendeu? Entendeu a resposta, né?